Olá, esse é o podcast da Clear Purpose. Eu sou o Marcelo Tuves e essa é uma série de entrevistas com os líderes de 3 projetos acelerados pela Clear Purpose que vão impactar a cidade mineira de Santa Rita do Sapucaí. Esses projetos nasceram em um curso de liderança criativa e clareamento de propósito realizado pela Clear Purpose em parceria com o Sebrae de Minas Gerais entre agosto e novembro de 2020. O framework do clareamento de propósito acelerou o desenvolvimento da visão das lideranças que você vai ouvir nesses episódios, e elas vão contar pra gente os detalhes desses projetos que receberam investimento da Clear Purpose e que vão gerar impacto em Santa Rita do Sapucaí. Hoje é o primeiro episódio, e a gente vai conhecer o Marcos Davi, o professor Antônio Marcos Alberti e o João Brentan, que são responsáveis pelo projeto Integração, junto com outros 3 líderes, o Rogério Abranches, o Eduardo Zanin e o José Domingos Adriano. Vamos lá? Olá, pessoal. Olá, Marcos. Olá, tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo, Prazer estar aqui. obrigado por participar. E olá, professor Alberti. Oi, tudo bem? Prazer também. Tudo bem. Olá, Brentan, por último. Olá, Marcelo. Estamos aí. Obrigado. Vem com esse vozeirão aqui nos trazer mais serenidade no podcast. Obrigado pela participação de vocês e queria que vocês contassem um pouquinho mais sobre o projeto e o impacto positivo que ele vai trazer, né? A primeira pergunta que eu vou fazer é para você, Marcos Davi. Bom, vocês estão fazendo um projeto que une negócios e governança em uma agência de desenvolvimento do movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz. E eu queria que você contasse um pouquinho, primeiro, o que é esse movimento do Cidade Criativa, Cidade Feliz. Legal. O movimento do Cidade Criativa Cidade Feliz é um movimento que surgiu por volta de 2013, né? Que tinha como objetivo juntar, através de um movimento, né, de uma plataforma, todas as instituições e parceiros da cidade em prol de nós termos aqui uma rede colaborativa de transformação da própria cidade, de transformação criativa, integrando assim uma rede de cidades criativas também do mundo todo, né, que é um movimento fortíssimo no mundo todo de cidades criativas, né, e uma necessidade gigantesca, né, para nós nesse momento que nós estamos vivendo, onde a diversificação econômica, principalmente numa cidade como Santa Rita, que vem uma primeira onda do agronegócio e passa para uma segunda onda, vamos dizer assim, onde a eletrônica, né, é a que reina assim como principal atividade econômica. Uma diversificação econômica era necessária também, né? E a gente potencializar os outros movimentos mais artísticos, culturais, que são de extrema importância para o desenvolvimento da criatividade. Então, além dessa questão da gente estar desenvolvendo a criatividade, integrando esses outros movimentos mundiais, existia também a questão da felicidade, né? Que era que essa criatividade e todo esse movimento ele fosse em prol da felicidade de cada uma das pessoas que aqui residem, das pessoas que aqui transitam, né? Até um dos criadores desse movimento, que é o professor Vander, que ele fala que é muito legal, é que a única meta humana, na realidade, é a felicidade, né? E às vezes o que ser feliz para mim não é ser feliz para você, né? Então, essa multifaceta que precisa ter num movimento como esse, assim, esse espectro de possibilidades que atendam a todas as possibilidades de felicidade, você só consegue adquirir através da diversidade, né? Então, dentro do movimento existe uma diversidade tremenda de assuntos, né? De pessoas trabalhando nisso, né? E foi lá que surgiu, dentro desse movimento, que surgiram as 2 atividades que eu trabalho, né? Que é tanto a Dágora, né? Que é uma plataforma de educação, e o Hacktown também, que você até comentou comigo que você já esteve aqui visitando o Hacktown, também, que é uma das Sim. coisas que a gente faz. Legal. E só complementando essa pergunta, por que a agência de desenvolvimento? Legal. Bom, a gente analisou várias coisas, né, para poder criar um projeto dentro do curso de liderança aí com a Clear Purpose, que foi o seguinte, como o movimento Cidade Criativa Cidade Feliz, ele é um movimento, ele é uma rede, né, essa rede viabiliza coisas, nós notamos que a forma como essas coisas são viabilizadas, elas ainda passam muito por alguns players, como por exemplo a Prefeitura Municipal, né, que é um dos grandes articuladores dessa rede, e que por conta desse articulador da rede ter uma série de limitações, era necessário que a gente pensasse uma forma de se criar um articulador de rede que não tivesse as limitações que o poder público, que as universidades ou que até as próprias empresas normalmente têm. E esse agente, essa agência ou esse agente, ele deveria
ter essa flexibilidade para poder atuar nas limitações que os outros não têm. E como sempre foi uma preocupação muito grande do movimento como um todo, das pessoas que estão mais envolvidas na organização de tudo, de que esse movimento não se institucionalizasse com o objetivo de ter um dono, é aí que nós começamos, através do trabalho que o professor Alberti, eu chamo o professor Brentan também, porque ele foi meu professor também, os dois e mais uma galera criaram, né, através do Renacidade, do movimento 2030, onde eles estão desenvolvendo movimentos de conhecimento dentro de governança, né, de formas de você gerir as coisas onde você não exista dono, onde existam dinâmicas, né, onde existam formas de fazer uma gestão aonde você consegue viabilizar todas as coisas que você precisa sem onerar através de uma liderança hierarquizada, como a gente está acostumado de ver, né, até hoje na sociedade. Mais horizontal, né? Mais horizontal. E depois acho que o pessoal pode falar mais sobre isso do que eu, que Vamos falar não sou assim. especialista. Vamos falar assim, só para contextualizar, além do professor Alberti, professor Brentan e do Marcos, a gente tem também o Eduardo Zanin, o Rogério Abranches, esses dois do Inatel, né? E o José Domingos Adriano, que trabalha, imagino que você no Dágora, né? Isso, ele é meu sócio na Dágora, mas é engraçado que nesse grupo tem 4 ex-professores meus aí. Legal. Então é legal. E o Zanin é um grande amigo também. Bacana. E eu vou passar para um desses professor Alberti. É professor Alberti que as pessoas te chamam, né? É isso mesmo? Isso mesmo. Então tá perfeito. Professor, qual é o novo modelo de governança que vocês estão propondo com esse projeto? Então, a ideia, né, é colocar em prática, né, esse empreendedorismo em rede, né, holocrático. Então, como que seria isso, né? A gente não tem cargos, né? É horizontal, não tem cargos. A gente tem uma estrutura hierárquica de círculos, né, na organização, onde tem um círculo mãe, né? E isso a gente está fazendo também no Renacidade. Então, a ideia é trazer um pouco dessa estrutura que a gente tem no Renacidade e também no 2030, né, discussões que aconteceram em conjunto aqui, né? Trazer um pouco disso para esse projeto, né? Então, e aí a gente teria, no caso, muitos círculos. A gente chegou a fazer desenhos com muitos escopos, né? Muitas dimensões, mas para viabilizar, nós resolvemos encurtar a história para trabalhar uma prova de conceito em alguns assuntos, né? Mais especificamente a questão da comunicação, né? Então, seria empreender em rede a comunicação do Vale, algo assim. Co-criar sem cargos, onde todo mundo a gente é inclusivo, né? Segue as leis sistêmicas da inclusão, né? Pertencimento, o equilíbrio de dar e receber e a ordem que é honrar a história, né? Honrar o que já aconteceu na cidade, né? Então, seguindo as leis sistêmicas, questão de ética, né? Justiça, vários valores, a gente tem trabalhado isso bastante no Renacidade, criar junto. E aí a gente optou para deixar transparente, porque a transparência é muito importante nesse processo, né, de governança nova em rede digital e usando a rede, né, pela transparência. Então, fazer tudo o mais aberto possível, trazer as pessoas para criar junto. A gestão também é nossa, né, é nossa e cogerida, né, não tem um gestor, não tem. Então, a ideia é praticar isso, né. E o processo de como a gente vai fazer isso é tão importante quanto o resultado que a gente vai gerar. Porque a gente quer mostrar que é possível, com uma nova organização, gerar um resultado interessante. Então, o resultado é aquilo que as pessoas vão construir, claro, juntas, né? Uma história, um conjunto de comunicações coletivas, né? Mas o processo de criação, né? A nossa forma em forma, como diz Oswaldo Oliveira, né? Nossa forma de como a gente vai fazer isso é tão importante quanto o resultado. Então, a gente vai aprender fazendo. Na verdade, a gente não tem um entendimento de tudo que vai acontecer. É um processo. Aprendizado. Aprender fazendo, empreendedorismo em rede, pela internet, inclusiva, e assim, com esses valores que eu comentei. Bacana, legal. E, professor Brentan, agora vou fazer uma pergunta para você sobre como vocês se juntaram, né? Vocês estavam passando pelo
framework do careamento de propósito, né? E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Mas, no fim, vocês se juntaram em 6 para fazer um grande projeto. O que uniu vocês 6 nesse mesmo projeto? Eu tenho a impressão, Marcelo, que foi, no fundo, a gente quer a mesma coisa, né? A gente quer a mesma coisa com visões diferentes, né? Por exemplo, meu negócio é o Plano 2030. E o Plano 2030, o princípio básico dele é criar uma ferramenta de ação pelo cidadão para trabalhar em articulações para buscar o desenvolvimento de novos negócios, o aumento da felicidade da pessoa, né? E para isso, eu fui eleito presidente da Sociedade dos Amigos de Santa Rita, que é uma associação bem antiga aqui em Santa Rita. Ela é apartidária, é impessoal, bem neutra, entende? Então, ela tem credibilidade para levar o empreendimentos de uma forma neutra. Então, é para criar um grupo de pessoas que agem em função da melhoria da cidade, buscando, em última análise, a felicidade das pessoas. A gente fez uma avaliação, primeiro um diagnóstico geral, para ver aonde nós estamos e para onde nós vamos. Vem muitas modificações por aí e a gente tinha que se preparar. Nesse diagnóstico, a gente viu o que tem, o que vem por aí, né? Quais as transformações de negócio que vem por aí. Nós verificamos o que Santa Rita precisava melhorar, né? E chegamos a várias ideias e tal. E analisamos isso e discutimos com os novos candidatos a prefeito e vereadores aí, pelo menos para que eles saibam da necessidade da gente se preparar para o futuro. Eu entrei no Clear Purpose exatamente na fase 4 desse projeto, que é a criação de uma forma de representação pelo cidadão para gerir, para cuidar de articulações para a melhoria da cidade. O Clear Purpose me possibilitou a fazer uma fatia dessa ideia de criação desse conselho de desenvolvimento e tal, né? Dessa agência de desenvolvimento. Foi muito interessante a participação com esse pessoal, né? Tanto com a Joana quanto com todos os envolvidos. Desde o início eu digo que é uma honra estar presente num trabalho desse com pessoas como essas aí representadas e outros, né? Então a gente verificou que a ideia de todos nós, ela basicamente é a mesma, mas a forma dela é completamente diferente. Então a gente tem que ser bastante tolerante ou flexível para a gente somar todos os esforços no benefício da sinergia da ideia. Legal, bacana. É muito legal ter tantas pessoas pensando junto. Agora eu vou voltar para o Marcos. Quais negócios Santa Rita do Sapucaí tem o potencial de atrair com o movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz? É muito legal essa sua pergunta, né? Porque Santa Rita ficou conhecido como o Vale da Eletrônica, né? Não era à toa, né? Nós temos aqui mais de 150 empresas de base tecnológica, várias multinacionais que são empresas que nasceram aqui e foram compradas por empresas de fora, de vários países, Estados Unidos, Japão, Suécia e por aí vai. Então, assim, aqui é um excelente lugar para se empreender com qualquer projeto de hard science que envolva a eletrônica embarcada, projetos de telecomunicações, internet das coisas, blockchain. A gente tem uma característica muito grande aqui de como os programadores que são formados, em sua maioria, dentro da Anatel e na ET também, são programadores que entendem de linguagens de baixo nível, né, que são essenciais para a criação de projetos em cima de blockchain. Então, nós estamos atraindo empresas nesse sentido. Realidade virtual e tudo mais, tudo que tem a ver com novas tecnologias, Santa Rita é um bom lugar para se empreender. Mas quando a gente olha também para um outro lado criativo, Santa Rita também é um excelente lugar para se empreender projetos ligados à economia criativa como um todo, né? Então hoje a gente tem uma cena de cafés especiais muito legal, cervejas artesanais, uma culinária nossa aqui mesmo, sabe? Coisas que são desenvolvidas aqui. A gente tem desde hamburguerias a pizzarias bem interessantes. Está surgindo uma cena gastronômica muito forte, né? Impulsionada também pelos eventos. E a gente já sabe do potencial gastronômico de Minas desde sempre, né?
Exatamente, cara. Então é muito engraçado que às vezes o pessoal vem pro Hacktown e pergunta assim, fala assim, onde que eu posso comprar um queijo Minas? Eu falo assim, qualquer lugar aqui você compra um queijo. Aqui só chama queijo, né? Aqui só chama queijo. Então é um potencial, né, que é intrínseco aí da comida mineira, como você sabe, né, que já deu para provar. E a gente tem várias receitas que são patrimônio histórico de Santa Rita, né? E trazer outros empreendedores, chefes de cozinha para cá é um negócio que a gente pensa bastante. Na área da música também, né? Que tem uma cena musical bem forte. Então eu acho assim, a gente tem muitas possibilidades aí, né? Eu vejo o seguinte, o céu é o limite, né? Eu costumo dizer que é Santa Rita as a Service, sabe? O Uhum. SaaS que a gente usa aí nas tecnologias é Santa Rita as a Service, porque a gente tem possibilidades de atrair vários tipos de negócios, sabe? Por conta dessa malha de tecnologia, ou seja, uma coisa que a gente viu bastante acontecendo, o pessoal do mundo da música, que não tem muitas casas de show, nem nada, para as pessoas tocarem, um músico viver disso, mas a gente tem tecnologia para oferecer para esses caras criarem novos modelos de negócios usando a música, sabe? Igual já aconteceu muito dentro do Hacktown, de Uhum. empresas do mundo da música virem para cá para criarem novas formas de empreender, fazer negócio, inclusive com inteligência artificial e outras coisas mais que a gente já está notando acontecer. Legal, legal. E agora eu vou perguntar para o professor Alberti de novo, né? Professor, qual é o maior desafio desse modelo? E por que que vocês disseram sim a ele? Quais resultados que vocês esperam obter? São muitos desafios você trocar de modelo, né? Sair do modelo industrial, né? O modelo que está aí na maior parte das organizações para um novo modelo. Tem muitos desafios, mas eu diria que os principais são os seguintes. Primeiro é a sustentabilidade, ele ser próspero. A gente está cheio de organizações no Brasil que rodam nesses novos modelos, mas muitas vezes você tem lá uma pessoa que salva, né, o grupo todo e que ele, de fato, ele não é próspero para todos. É uma crítica minha. Então, assim, você conseguir criar algo que seja próspero, multivalor, né, não só financeiramente, mas em outras, por exemplo, na troca de tempo, criar oportunidades. Então, assim, não é só financeiro, mas ele tem que ser próspero. E ser próspero não é fácil quando você tem muitas cabeças puxando para muitos lados e você tem a questão que é o que se faz no modelo industrial. O modelo industrial ele é altamente eficaz, eficiente, porque ele corta todo tipo de colaboração, todo tipo de ruído, né, que pode gerar perda na linha de produção. Né? Uhum. Já no modelo que a gente está trabalhando, é o contrário, a gente favorece o máximo de trocas, o máximo de colaboração, de sinergias, porém, como que a gente faça com que isso seja próspero, né? Isso é uma questão interessante que já discutimos várias vezes em outros momentos. Uma segunda coisa que eu acho que é muito importante é fazer com que essas organizações elas cresçam trazendo pessoas responsáveis, né? Dividindo a responsabilidade, criando a liderança situacional, que aliás o Clear Purpose foi sensacional nesse sentido, né? Conhecer melhor a liderança situacional criativa, né? E a clareza de impacto, de propósito, né? A relação do propósito com esse modelo é muito forte, né? E a situacional também. Então, como fazer para engajar as pessoas e dividir responsabilidade, sem criar cargos, porque se você tem um cargo, aí você começa a voltar no vertical. Né? Esse é um outro problema que a gente está vivendo, que é como dividir as responsabilidades. Outra coisa é a dualidade. Né? As pessoas elas vão cair no modelo antigo uma hora. Na verdade, é quase impossível você não cair no modelo antigo numa única reunião, sabe? Porque nosso mindset ainda está muito enraizado na linha de produção industrial, né? E você cai no comando e controle, quando você vê, você está dando comandos, e não é assim. Então, lidar com o dual, e isso vai ser persistente, isso não é uma coisa que vai desaparecer, né? O ser humano é dual, e a gente tem o tempo todo, né, esses vieses de entendimento, de percepção, então assim, liderar, dividir responsabilidades, lidar com o dual e as recaídas, né? As recaídas para os modelos anteriores que acontecem o tempo todo são, acho meu ver, os principais desafios. E o último para completar é fazer as entregas no prazo, né? Que a gente ainda não testou, como eu disse, algumas redes que eu conheço funcionou às vezes porque uma pessoa pega para ser o salvador de todo o grupo, né? E ela entrega, mas fazer isso de forma dividida e justa, em equilíbrio, né, entre dar e receber de todo mundo que está no grupo,
ao meu ver, ainda precisa ser provado, né? E esse modelo, a gente está justamente fazendo isso para testar, né? Para gerar resultado e testar. E você falou sobre a linha de produção, achei curioso, né? Em comparação com esse modelo muito mais colaborativo, muito mais horizontal. E eu queria que você explicasse de forma sucinta por que esse modelo é mais legal e mais interessante do que o modelo de linha de produção. Eu acredito que a resposta tem a ver com a questão de explorar a abundância tecnológica, tá? Porque quando você tem escassez, os modelos anteriores, você não tem para todos, né? Como é que você faz, né? Você tem que podar. Então, se você não tem para todos, você poda o que é possível fazer, né? E com isso você vai restringindo as relações entre as pessoas, o campo de possibilidades ele é reduzido, né? E com a abundância tecnológica, você tem conexão entre todo mundo muito fácil, né? Você pode acessar essa abundância de opções, né? Por exemplo, você tem, vamos dizer que você for fazer um novo projeto, né? Você pode pensar o seguinte, vou fazer um novo projeto, eu preciso de um designer. Mas eu não tenho um designer aqui comigo na empresa, eu não consigo contratar um designer porque não tenho recurso no projeto, então não dá para fazer. Esse é o pensamento escasso, né? Qual que é o pensamento abundante que você explora com esses novos modelos? Uma vez que você está a um clique de todo mundo, né? E trabalhando de forma colaborativa. É simples, quem é o designer que eu vou clicar e a um clique de distância eu vou combinar e fazer a colaboração junto com essa pessoa, né? Então a rede ela é muito dinâmica para explorar as possibilidades e explorar a abundância vinda da tecnologia. Por isso que eu acho que ela se adequa melhor aos nossos tempos, esse formato em rede descentralizada, né, do que o modelo hierarquizado, onde ninguém conseguia falar com a... Pensa aí, assim, 30 anos atrás, você chegar no diretor de uma empresa era quase impossível, né? Hoje você consegue no WhatsApp falar com todo mundo. Então, isso cria um campo de possibilidades enorme. Com certeza, com certeza. E, professor Prentan, agora mais uma pergunta para você. Você falou um pouquinho do seu prazer em trabalhar com o framework do clareamento de propósito, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como outras cidades podem se beneficiar por esse processo. Pelo processo que você passou, que vocês passaram juntos. Quais frutos que essas cidades poderão ter com esse projeto? Olha, isso é uma coisa muito particular. Quer dizer, você falou em outras cidades, vamos analisar aqui. Essa ideia do Plano 2030, da formação de uma representação estruturada da população para gerir a cidade, para ajudar os políticos a tocarem, ela é uma coisa já antiga. Antiga, deve ter uns 20 anos, 20 e poucos anos. Começou em... O exemplo que a gente tem é Maringá. Maringá fez um negócio desse tipo e hoje dá experiência para muitas cidades. Logo depois, outras cidades começaram a fazer isso. Porto Alegre, esses dias nós tivemos uma live aí com uma pessoa do Porto Alegre que falou o que Porto Alegre está fazendo, mais ou menos desse tipo, né? Uma reunião de pessoas para tentar indicar caminhos para Porto Alegre. Tem lá Florianópolis, aquele polo de tecnologia, o Porto Digital de Recife também, né? Recentemente, nós tivemos também um pessoal lá de São João da Boa Vista, que criou uma agência de desenvolvimento muito interessante, que deu muito resultado lá. A gente vê esses polos sendo criados em todo o Brasil, né? Basicamente. Exatamente. Então, e cada um desses tem uma particularidade diferente. Santa Rita tinha que ter essa particularidade que o Alberto falou. A gente tem que utilizar esses recursos de gestão em rede, né? Porque esse é um negócio atual, é um processo de administração atual. Em Santa Rita existe muitas cabeças aí que pensam dessa forma, pensam em inovação. Então, isso depende muito das pessoas que vivem o problema. O importante do clareamento de propósito, da Clear Purpose, é levantar esse assunto com as lideranças da cidade, aí misturando tradicional e nova, né? Eu, por exemplo, tenho 71 anos, estou com gente de 30 e pouco, né? E misturar essas ideias e sair com uma ideia que é adequada àquela cidade. O Clear Purpose ele proporciona isso, né? Porque você cai numa situação que você tem que buscar respostas. E nessa busca de resposta, ou você reflete bem no que está falando, e as pessoas também veem o que você está falando de outros
pontos de vista, e isso aí permite unir, inventar ou produzir uma ideia adequada àquele grupo de pessoas. Legal, perfeito. E eu até queria perguntar para vocês, Marcos e Alberto, antes da gente fechar, assim, se vocês enxergam dessa visão, desse trabalho conjunto que vocês fizeram e dessa visão que o Brentan tem também sobre o clareamento de propósito, como ele pode ajudar. Primeiro que desenvolver isso juntos, né, é o caminho. Então, assim, não dá para desenvolver isso da forma antiga. Então, tem que ser por um caminho de colaboração, de cocriação, de cogestão, né, de dividir responsabilidades e liderança situacional. Então, para mim, é muito interessante. Eu comentei já com algumas pessoas que, ao invés de fazer um MBA, eu resolvi seguir nesses movimentos em rede, porque eu acredito que o caminho hoje é por aí, empreender em rede, né, para explorar a abundância tecnológica, a abundância de possibilidades. Então, trabalho do futuro. Então, assim, eu vejo que, para mim, é um caminho super gratificante de poder aprender junto, né? Ninguém sabe tudo, né? A gente é mestre e aprendiz, né? Então, assim, a gente está o tempo todo ensinando algumas coisas que a gente aprendeu e aprendendo junto. E a gente fez muito disso durante o curso do Clear Purpose, fizemos na preparação do projeto e continuaremos fazendo com a execução do projeto agora, né? E o que eu acho que pode ser mais interessante é, a partir desse exemplo, né, da nossa forma informar qual que é o modelo, né, a gente contaminar outras pessoas e criar massa crítica para ir transformando a realidade, né? Mudar mindset, mudar a cultura. Então, eu estou bem empolgado com isso. Eu sou coordenador também de um laboratório de pesquisa científica na Inatel, né? Onde lá eu também tento colocar em prática várias coisas nesse sentido. A gente também tem lá trabalhado com holacracia no laboratório de pesquisa científica, que é um negócio completamente novo, porque geralmente os laboratórios de pesquisa científica são bem hierarquizados, né? Mas dentro do ICT-Lab eu tento trabalhar com isso. Então, fazer essas trocas, eu acho que é muito gratificante, né? Muito animador, é libertário até, né? Você se liberta daquelas coisas que te prendem no modelo industrial, né? Você se sente até, como vou dizer, empolgado para testar coisa nova, para fazer acontecer. Legal, legal. E aí, Marcos? Cara, eu penso o seguinte, a mãe da abundância é a diversidade, né? Então nós temos hoje uma série de pessoas, uma série de iniciativas, uma série de propostas interessantes, e a gente tem um monte de gente que não sabe a mínima ideia do que fazer com a vida delas e tudo mais, né? Quando a gente passa por esse processo do framework de clareamento de propósito, eu vejo que as pessoas começam a se situar no meio de tanta possibilidade. E se situar é através de dentro, sabe? Ela olha para dentro da bússola interna dela, dentro daquele, de onde que ela se posiciona dentro desse ecossistema gigantesco, para aí sim ela começar a direcionar os esforços delas com base na raiz daquilo que ela entende que ela serve, né? O que que ela está servindo ali dentro daquela história, né? E eu vejo que as pessoas passarem pelo processo e se descobrirem é quando ela acaba integrando toda essa diversidade com o que o Albert vem trazer, com o Brentan vem trazer, com o que eu venho trazer, e assim a gente vai fazendo uma combinatividade desses esforços, né? Mas exige da pessoa um processo dela se entender, né? Eu brinco muito assim, qual que é o propósito da goiabeira, né? Qual que é o propósito da goiabeira? Você sabe dizer, Marcelo? Criar goiaba? Imagina. Exato, é simples. O propósito da goiabeira é da goiaba. Se a goiabeira não deu goiaba, cara, essa goiabeira tem um problema, né? E o que a gente mais vê hoje em dia é goiabeira que não está dando goiaba, é mangueira que não está dando manga, porque está querendo fazer coisas que não tem a ver com ela, né? É goiabeira querendo dar manga e por aí vai. Então, assim, esse processo eu acho que é um processo que a gente vê que não é só aquela questão boba do autoconhecimento, que o autoconhecimento que a gente vê hoje falar e que é muito da autoajuda, aquela coisa toda, né, que se vê no mundo hoje, que é um processo de internalização, de autodesenvolvimento, ele é uma coisa muito individualista, né? E esse processo deixou muito claro para mim que nós estamos tratando de uma coisa que é interdependente. Nós nos desenvolvemos para atender não só os anseios nossos, mas também o anseio da rede, que isso é muito importante, né? Então, às vezes a rede já está farta de ter goiaba. Mesmo que a gente não possa entregar mais goiabas, a gente pode, às vezes, conectar
com outra coisa que a gente tem acesso com a outra plantinha que está do lado, né? Usando essa analogia meio maluca aí de fazendeiro, que eu estou longe de ser, mas eu gosto muito de observar ecossistemas olhando a natureza, sabe? Então é tudo uma grande rede só. A gente só precisa de entender o que essa rede demanda naquele momento, né? E a gente ter essas conexões e tudo mais para a gente poder gerar prosperidade, igual tanto o Brentan quanto o professor Alberto também disseram aí. Perfeito, obrigado. Queria agradecer vocês por essa conversa. A gente espera que esse projeto seja implantado, né, o mais rapidamente possível. E obrigado a vocês três. Se vocês quiserem adicionar alguma coisa, podem falar. Eu tenho mais alguma coisa. O Alberto falou um negócio aí que quer dizer, você fez uma pergunta para o Alberto respondeu muito bem, mas eu responderia um pouquinho diferente. Qual o maior desafio dessa ideia que a gente está tendo de colocar as pessoas para integrarem-se e trabalharem para o bem comum, para a busca da felicidade? O maior desafio que eu vejo nisso aí, Marcelo, é a mobilização das pessoas, né? A atitude de cada um. A atitude. O pessoal fala, beleza, boa ideia, isso aí, tranquilo. Fica nisso. Então, as pessoas têm que entender que, peraí, se eu acho bom, eu vou procurar como que eu posso ajudar nessa ideia, nessa cruzada. Então, isso é muito difícil acontecer, porque as pessoas acham que, poxa, apoiando, elas estão fazendo o que elas podem fazer. E aí que vem uma coisa importante do Clear Purpose também. Ele faz as pessoas refletirem nisso aí. Entendeu? A ideia é de reunir várias pessoas discutindo ideias de cada um e faz as pessoas verificarem, se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Então, eu tenho que fazer, eu tenho que agir, eu tenho que ter uma atitude. Essa ideia é muito interessante. E a Joana conduz isso muito bem. Ela não entra muito no assunto, ela deixa muita coisa para a gente fazer. Então, a mobilização pode ser criada com eventos como esse que a Clear Purpose faz. Perfeito. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Vocês querem falar alguma outra coisa? Alberto, Marcos? Eu queria comentar rapidinho, só uma coisa, assim, para mim a Clear Purpose foi uma experiência muito positiva. Eu fiquei muito surpreso com o grau de sincronismo entre o que a Clear Purpose estava propondo, de forma transparente, os valores que foram trazidos, com os valores que eu defendo e gostaria que a gente fizesse o trabalho em rede dessa forma, né? Então foi uma grata surpresa que a gente sincronizou extremamente rápido, extremamente profundo, né? Isso é sensacional que tem acontecido, né? E aí essa questão que o Brentan falou, né? Essa vivência em rede, a cidadania digital em rede, né? Os nossos ambientes digitais são as novas praças, como diz a Valéria Brandini. Então, assim, você não tem fluxo se você não participa, né? Para você ter fluxo e explorar a abundância, você tem que estar conectado, né? Em rede, sintonizado na rede, como falou o Marcos David. A gente tem a rede digital, mas nós temos a rede natural, né? Então, assim, a rede está aí, é o universo inteiro. Então, a gente tem que participar, não pode ficar só como o Brentan falou, né? Eu apoio, muito bom, excelente, agora deixa eu ver minha série aqui, hoje eu não tenho tempo. Tá na hora de estar junto, né? Não adianta ficar no discurso. Exato, e eu acho que foi muito bacana compartilhar isso tudo aí com você, Marcelo, conduziu muito bem, foi bacana estar com esses dois feras aí, e a gente está tocando o projeto. Eu espero em breve a gente poder vir aqui contar para você os resultados que nós estamos coletando. A gente está com algumas reuniões já para acontecerem já com a Joana e o Renan, com o objetivo não só da gente conseguir viabilizar o nosso projeto, mas também com que a gente consiga integrar com os outros projetos, porque na realidade todos os projetos aí que participaram do curso de liderança com o Framework, todos nós temos a missão, a nossa goiaba é trazer a felicidade para cada um dos moradores de Santa Rita e do Brasil inteiro, por que não? Não só felicidade, mas ampliar o nível de consciência das pessoas, porque todo mundo ser feliz é excelente, mas a gente precisa também trabalhar para ampliar o nível de consciência para que elas entendam o momento que nós estamos vivendo, porque ele é muito desafiador. E participar, né? Com certeza, com certeza. Sem consciência não dá para ser feliz, acho que dá para dizer isso, né, professor? Certo, Bom, obrigado a vocês três.
A gente falou um bom tempo e queria agradecer. Eu que agradeço aí essa oportunidade de bater esse papo, né? Esse papo é muito enriquecedor e muito gratificante. Obrigadão, Marcelo.